Bom, então, pedindo desculpa para este contratempo informático que acontece sempre, não é? Vamos começar a primeira parte deste evento e eu gostaria de começar por dizer duas coisas. Uma, que já estamos a aplicar, digamos assim, as boas práticas inovadoras e, portanto, prometemos que cada uma das nossas intervenções não dure mais do que entre 5 a 10 minutos, não é? Que é o máximo que se costuma dizer hoje em dia de capacidade de seguimento durante uma exposição com PowerPoint, não é? E para que todas estas três apresentações que vamos ver têm ligação entre elas, ou seja, eu vou falar agora, vou deixar de falar como Vice-Presidente do IPB, vou falar sobre as oportunidades de mobilidade internacional e sobre a empregabilidade, ok? Portanto, sob uma perspectiva, obviamente, se me limitam a 5 minutos, sob uma perspectiva de colocar simultaneamente algumas questões ou algumas ideias para o debate que seguirá e simultaneamente falar, quer para os nossos alunos, quer para os nossos professores e colaboradores, o que é que podem aproveitar deste próprio programa e podemos potenciar em termos daquilo que temos. E para não pensarem que isto é teoria, é por isso que temos aqui dois convidados que nos vêm pura e simplesmente dizer que nós estamos prontos para fazer aquilo que eu vou dizer agora, ok? Para participar em termos da mobilidade de estudantes e, mais importante disso, fazermos a mobilidade pensando em questões de empregabilidade. Bom, então, começando a minha apresentação, eu iria começar por dois breves acetatos, só para posicionar o nosso Instituto e porque, obviamente, nunca é demais dizer aquilo que temos de bom e de melhor em termos de rankings e de resultados daquilo que fazemos. E, portanto, uma muito breve apresentação em termos do que é a nossa mobilidade internacional e de uma forma muito sucinta. O Instituto Politécnico de Bragança tem mais de 150 acordos bilaterais com universidades, com institutos de ensino superior europeias, representando 22 países distintos na União Europeia e mais de 70 acordos com instituições de ensino superior de fora da União Europeia. Só na União Europeia e só para mobilidade de estudantes e de professores e colaboradores, apesar desta última, em termos de budget, de financiamento, ser infelizmente muito mais reduzida, mas estamos a falar em 575 mil euros por ano só para garantir bolsas de mobilidade a estudantes e também a docentes e colaboradores. Estamos a falar só no Politécnico de Bragança, numa capacidade de mobilidade que já ultrapassa os 900 estudantes enviados e recebidos num único ano letivo, okay? Numa instituição que tem quase 7 mil estudantes e, portanto, 900 em 7 mil dá uma percentagem que nos coloca no top, não a nível nacional, mas a nível europeu. E também em termos de docentes, principalmente na recepção, estamos a falar num valor que é superior a 200 visitas de docentes e colaboradores de outras instituições todos os anos. Porque, obviamente, toda a gente pode apresentar os números da forma que lhe melhor interessa, não é? Este penúltimo resultado é utilizar um indicador, que é um indicador aceite na União Europeia e, mais do que isso, que constitui um objetivo 2020. Ou seja, nós temos um novo programa comunitário, a União Europeia estabeleceu objetivos e metas a atingir no fim desse novo programa comunitário, que termina em 2020, e para tudo, não só para o ensino superior, mas para o ensino superior, um dos principais objetivos é precisamente com a mobilidade internacional, é criar um espaço de ensino superior europeu e dizer, é este o objetivo, que em 2020, 20% dos diplomados do espaço de ensino superior europeu deveriam ter tido uma experiência de mobilidade internacional durante a sua formação. O Politécnico de Bragança, acabei de fazer esse estudo, esse levantamento para os últimos diplomados que temos, 2013 e 2014, e tivemos já 24,9% dos nossos diplomados, licenciados e mestres, que durante a sua formação tiveram uma experiência de mobilidade internacional. Portanto, nós já estamos à frente de 2020. Para além disso, ou seja, com todos esta mobilidade Erasmus, com toda a mobilidade internacional,
E para, além do novo projeto que temos tido nos últimos anos, que é a própria captação de estudantes para a nossa instituição, hoje em dia 15% da nossa comunidade académica são estudantes de nacionalidade não portuguesa. Isto pode ser um valor bastante comum numa instituição no Reino Unido, por exemplo, mas é um valor excelente para uma instituição em Portugal e na maioria dos países europeus. Isso coloca-nos, isto é uma das últimas notícias boas, não é? Acabou de sair o ranking U-Multirank 2015, é um ranking efetuado por 2 centros de investigação europeus que se dedicam apenas a isto, é financiado pela União Europeia, é fomentado pela União Europeia, é obviamente aceite pela União Europeia, e o Politécnico de Bragança, pelo 2º ano consecutivo, ficou em primeiro lugar de todos os politécnicos portugueses e ficou em 7º lugar da lista total, com 8 A's, ou seja, com 8 classificações máximas, e uma delas é precisamente em mobilidade de estudantes. Segundo tópico para a conversa da segunda parte. Temos que preocupar com a empregabilidade, ok? Preocupar com a empregabilidade significa fomentar capacidades para além da própria formação técnica que fomentem a empregabilidade dos nossos estudantes e, obviamente, significa acompanhar os nossos estudantes e não falar de cor sobre o que é a nossa empregabilidade, não é? O Instituto tem feito inquéritos desde há 4 anos para cá. São inquéritos que são feitos cerca de 1 ano e meio, 2 anos após a formação, e por isso é que aquilo termina em 11/12. Nós em maio vamos iniciar o novo inquérito para os diplomados de 12/13. E isto são apanhados estes resultados, o estudo é muito mais completo, mas isto são os apanhados só para levantar a questão, uma vez que não quero demorar mais do que 5, 10 minutos. A taxa de empregabilidade dos nossos estudantes anda à volta dos 85%, varia um pouco de ano para ano, mas é este o valor. 3/4, 75% dos nossos graduados considera que está a exercer atividade profissional na área para a qual tirou a sua formação. À volta de 30% dos nossos graduados já exerciam uma atividade profissional à data da conclusão do curso. E, portanto, aqui juntamos dois lotes, ou seja, os alunos que são trabalhadores estudantes, mas também aqueles que decidem iniciar logo uma atividade profissional antes da conclusão do curso, que, em algumas áreas, isso também é muito comum. E mais de metade, 50, em alguns anos 60 mesmo, dos nossos graduados ou já estava a exercer a atividade profissional ou consegue-a garantir ao fim de 3 meses após a data de conclusão dessa formação. Este gráfico enche-nos de orgulho, ok? Não é só a Presidência, é todo o Instituto e é toda a região. Porque todos nós temos a percepção de que o Instituto, e é verdade, tem uma dimensão superior à que a região proporciona. Ou seja, isso é um dado, o Instituto, a comunidade académica do Instituto Politécnico de Bragança, os estudantes, apenas 1/3 são do Distrito de Bragança. Okay? Já agora, para fomentar a discussão, podem pôr a mão no ar daqueles que não são do Distrito de Bragança, aí atrás? Ok. Ok? Portanto, penso que deve bater, não vamos perder tempo a fazer as contas, mas de certeza que bate certo com isto. Ou seja, apenas 1/3 dos nossos estudantes são do Distrito de Bragança. Se o Instituto vivesse só com estes estudantes, em vez de ter 7.000 estudantes, tinha 2.500. Okay? E não é a mesma coisa uma instituição de ensino superior ter 2.500 ou ter 7.000 estudantes. Não é a mesma coisa para nós como instituição, para massa crítica para fazermos coisas, e não é, obviamente, a mesma coisa para a região, para a sustentabilidade financeira, económica, social da região. Mas uma das coisas que se nos coloca é pensar, bom, e isto é uma ideia um pouco feita, que é, bom, tudo bem, o Politécnico de Bragança existe, forma, tem qualidade, aparece nos rankings, mas a região não ganha com isto, está a formar gente para fora, ok? E não é verdade, ok? Portanto, o que está ali azul escuro, isto é uma pergunta direta a todos os nossos graduados, o que está ali azul escuro é dos graduados, a percentagem de graduados que, quando ingressaram no curso que agora acabaram, provieram do Distrito de Bragança, ok? E bate certo, ok? Eu tinha dito 1/3, 36, 37, 34, 36.
E o azul claro é a percentagem desses graduados todos que estão a exercer a atividade profissional no Distrito de Bragança. Okay? E eu acho que o sentimento geral é que isto diminuía, okay? Porque toda a gente vai para fora, os grandes quadros formados pelo Politec de Bragança vão para fora. Não é verdade? Eu gostaria que ainda fosse maior a diferença, mas o Politec de Bragança, aquilo que forma, está a conseguir, e a região própria, isto não é só um resultado do Politec de Bragança, a própria região está a conseguir fixar os quadros técnicos formados no Instituto Politec de Bragança. E também está a conseguir os nossos graduados entrarem no mercado internacional, ok? Isto é uma questão polémica até, desde aquele dia em que o nosso Primeiro-Ministro se referiu que não havia problema em emigrarmos, não é? Tem várias valências. Pelo menos uma coisa é certa, se tivermos que emigrar, então que emigremos com qualificação, ok? Porque uma coisa é emigrarmos com qualificação, outra coisa é emigrarmos sem qualquer qualificação. E aquilo que vamos fazer nos países estrangeiros, obviamente, será diferente consoante a nossa qualificação. E, portanto, o Politec de Bragança entende que não é nenhum drama que os nossos estudantes, parte dos nossos estudantes, vão exercer a sua atividade profissional no estrangeiro. Isto são os valores dos últimos anos da percentagem dos nossos graduados que estão a exercer a atividade profissional no estrangeiro. Bom, terceiro tema. Eu venho falar sobre mobilidade internacional e venho convencer os nossos estudantes e os nossos professores também, já veremos no fim porquê, para este projeto, e a pergunta que se coloca é porquê, ok? E este slide foi retirado de um estudo recente da União Europeia, precisamente sobre o impacto do programa Erasmus, e isto é o resultado do inquérito feito aos empregadores. E vou, no fundo, traduzir o que está ali. 92% dos empregadores, não são só os empregadores portugueses, ok? São os empregadores de toda a União Europeia. 92% dos empregadores procuram o que se chama competências transversais, para além da competência técnica, como curiosidade, capacidade de resolver problemas, tolerância, confiança no momento do recrutamento. Estão aqui alguns empregadores e, portanto, obviamente, eles também poderão dar a sua opinião. E o próprio empregador considera que a mobilidade Erasmus consegue conferir estas competências. 64% dos empregadores entendem que os graduados com uma mobilidade, com uma experiência internacional, têm maior responsabilidade profissional. E 64% dos empregadores consideram que tiveram em conta essa experiência internacional no momento em que recrutaram um graduado. E esse valor, há uns anos atrás, em 2006, era apenas 37%, okay? Já vai em 64%. Nós devíamos chegar aos 92%, não é? Porque é esse o sentimento original. Isto prova, e obviamente falando para os alunos, que fazer uma experiência de mobilidade internacional não é para ir trabalhar para o estrangeiro, okay? Não há nenhum drama em ir trabalhar para o estrangeiro, mas não é apenas para trabalhar para o estrangeiro, ou seja, a experiência de uma mobilidade internacional é bem vista pelo empregador, mesmo para o empregador português. E se o vosso objetivo, e a maioria dos vossos objetivos vai ser esse, será, obviamente, exercer a vossa profissão em Portugal. Isto é a continuação desse estudo, comparar estudantes que fizeram Erasmus com estudantes que não fizeram Erasmus, e se olharmos para aquilo, até duvido daquele valor, mas pelo menos serve-nos para colocar dentro da União Europeia, para não achar estranho aqueles 7% e 5% nossos. É que dentro da Europa, pelo menos da Europa Central, não é? Onde isso será mais simples, 40% dos graduados tiveram uma experiência profissional num outro país, enquanto que os estudantes que não fizeram essa experiência, apenas 23%. Os que fizeram a experiência em mobilidade internacional, 93% considera que no futuro poderá ir para o estrangeiro trabalhar. Os que não fizeram, apenas 73%. E depois aqui uma parte casamenteira, não é? Porque o programa Erasmus é uma grande agência de casamentos. 33% dos estudantes que fizeram Erasmus encontraram o seu parceiro com uma nacionalidade diferente, ok? E se não fizeram Erasmus, apenas 13%. Portanto, depende dos vossos objetivos, não é? Sabem que têm aqui um incremento, uma probabilidade que aumenta de 13% para 33%. E 27% dos estudantes
Erasmus, encontraram o seu parceiro durante a experiência de mobilidade internacional, ok? Resta-me dizer, quanto a esta matéria, que se por acaso já houver aqui parceiros feitos, não é? Que podem ir os dois, porque há bolsas para todos, ok? Portanto, não é só apenas em termos da mobilidade. E por último, olhando só para o último gráfico, porque esse também é revelador, um inquérito feito aos graduados 5 anos após a formação, concluiu-se que a taxa de desemprego dos graduados em toda a Europa é 23% inferior para os estudantes que tiveram uma experiência de mobilidade internacional durante a sua formação. Okay? Fizeram aqueles que tiveram e aqueles que não fizeram mobilidade internacional. E os que fizeram, a taxa de desemprego é 23% menor do que aqueles que a não fizeram. Portanto, isto basta para convencer os nossos alunos a fazerem a mobilidade internacional. Nós temos vários projetos, temos aquilo que está ali desenhado a amarelo, que é a mobilidade fora da Europa, principalmente com o Brasil. Temos uma mobilidade pelos programas intensivos, que infelizmente já terminaram, mas já há de haver outra alternativa a ele dentro do programa Erasmus. O grande grosso, obviamente, é o azul escuro, que é a mobilidade para estudos. E eu hoje venho falar essencialmente sobre, e porque tem a ver com o tema que estamos a debater, sobre o azul claro, que é a mobilidade para estágios, que na nossa instituição, no todo da mobilidade, representa, dependendo do ano, à volta de um quinto, à volta dos 20%. É por isso que nós constituímos um consórcio Erasmus só para tratar de estágios, e quando eu digo constituímos um consórcio Erasmus, nos juntamos os 4 politécnicos do Norte, e portanto estamos a representar toda a região do Norte, onde, obviamente, este consórcio irá promover os nossos estudantes a irem fazer um estágio lá fora e captar estudantes estrangeiros, europeus, para virem fazer um estágio, não só na nossa instituição, mas nas empresas da região. Ou seja, se houver empresas da região interessadas em receber estudantes em formação ou recém-graduados, também podem contactar connosco, que nós iremos promover essa mobilidade. E promovemos utilizando aquela plataforma Praxis, que é uma plataforma europeia de divulgação de estágios, de oferta de estágios para estudantes e para empresas. Para os estudantes, para terminar, isto é a tabela dos valores das bolsas que recebem, estão divididos em 3 grupos consoante os países para onde vão, portanto, proporcional, digamos, ao custo de vida desses países. Aquilo são os valores mensais que recebem por fazer um estágio, que é 100 euros por mês superior a que se fizerem um estudo, uma habilidade para estudos, e todos os alunos que são bolseiros da ação social, portanto têm uma bolsa de estudo, recebem um complemento a mais, ou seja, um bolseiro continua a receber a sua bolsa, recebe a bolsa Erasmus e ainda recebe uma bolsa extra de complemento. Para os alunos, vocês têm direito, durante toda a formação de licenciatura, os que estão em licenciatura, e durante toda a formação de mestrado, os que estão em mestrado e os que de licenciatura onde estarem em mestrado, a ter uma mobilidade de 12 meses, que vocês podem jogar da forma que melhor entenderem, ou seja, podem utilizar parte em estudos, podem utilizar parte em estágios. Os estágios não têm mais que ser apenas curriculares, podem ser extracurriculares em tempo de férias, podem ser de final de curso, após a conclusão da vossa formação, desde que feito e terminado, até 12 meses após a data de conclusão da vossa formação. E, portanto, há aqui uma oportunidade única para vocês porem mais uma linha no vosso currículo, ok? O vosso currículo, muitas vezes só tem a dizer é licenciado em X com a média Y, não é? Tem a carta de condução, antes ainda se punha a dizer que está o serviço militar concluído, agora já nem isso tem, não é? Só tem 2 linhas, não é? Ter lá várias linhas a dizer que fez mobilidade internacional no sítio tal, que fez um estágio final de graduação no sítio Y, podem crer, por aquilo que vos apresentei, que isso é uma mais-valia para o vosso currículo. Tudo isso é certificado por nós e olhem para o que está ali a vermelho, ok? Não houve um único estudante que não tivesse tido bolsa de apoio para fazer esta mobilidade. E para terminar, para os nossos colegas professores e colaboradores, para dizer que o nosso programa também não é só para alunos, também é para os professores. E podemos receber
estagiários europeus, neste caso, quer seja durante a formação, quer seja recém-graduados. Isto vale também para os nossos colegas das empresas, ok? Para fazer um estágio na nossa instituição, seja ele o que seja o estágio. E, portanto, pode ser um estágio para um laboratório da nossa instituição, para a nossa biblioteca, para o nosso centro de informática, pode ser um estágio de investigação. Quantas vezes já nós não ouvimos os nossos professores andarem à luta pelos alunos de mestrado, ou por dizer, queixarem-se que há poucos alunos para fazer investigação, que não há mão de obra. Tem aqui uma oportunidade, obviamente não é um aluno de doutoramento, mas é uma oportunidade, digamos, de mão de obra para fazer essa investigação. E a mesma coisa para as empresas. E foi por isso que nós já criámos um procedimento, ok? No próprio GDOC, ok? Para quem é de dentro e os professores já devem conhecer essa palavra, né? Na nossa plataforma de gestão documental, onde poderão fazer ofertas de estágios e onde o nosso GRI pegará nessas ofertas e colocará na plataforma de divulgação, e é assim que poderão captar alunos para aquilo que vocês pretendem. E bom, e era esta a mensagem que eu gostava de deixar, e de seguida ia passar a estes colegas da Polónia, que no fundo vão dizer isto é verdade e nós estamos na Polónia em Cáliz aptos e disponíveis para aceitar estes alunos que ali estão. Muito obrigado.